Cumprimento a todos os ouvintes da Palavra de Deus, com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nessa aurora, começo de manhã, estarei lendo aqui Salmo 142. Diz assim: Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Graças a Deus por esse Salmo 142. Esse salmo é uma oração de Davi quando ele estava no meio de grande perigo, né? Ele estava na caverna, quando ele estava sendo perseguido por Saul. Gente, é bonito, né? Falar de Davi, bonito falar que ele matou um gigante, né? Muito bonito, as pregações, os louvores sobre Davi, muito lindo, né, pessoal? Mas não foi fácil, não, né? E aqui ele dizia, Senhor, com a minha voz clamei ao Senhor e com minha voz ao Senhor supliquei. Eu quero agradecer ao Senhor Jesus por esse privilégio da gente poder estar lendo a palavra de Deus, né? Quando fala a palavra de Deus, gente, porque esse livro aqui só fala as coisas assim referentes ao testemunho que alcançou de Deus, orações, tantas outras coisas que falam sobre Deus, né? E não é um livro que conta um romance e não cita o nome de Deus, né? Não é uma história que não venha ter o nome de Deus. Então, por isso que a gente fala que a Bíblia é o livro de Deus, né? Glória a Jesus. Então, e como eu estava dizendo, graças a Deus, né, pelas estações, pelo vento. Ai, meu Deus, que lua mais linda, né? Eu fiquei olhando ali para ela, elogiando as maravilhas de Deus, né? Muito, muito linda a lua, muito clarinha, né? E agora Deus também, a noite toda, mandou esse vento. Quando ele passa esse vento à noite, esse vento que fica ventando a noite inteira, eu lembro quando ele abriu o mar vermelho, né? Que a palavra de Deus diz que soprou um vento a noite inteirinha. Aí depois, com certeza foi de manhã que ele abriu o mar vermelho, né? Glória a Jesus, Deus é bom em todo tempo, né? E então, gente, Davi disse, com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei, porque, puxa vida, ele estava sendo perseguido. E ele se escondeu na caverna, né? Na caverna de Adulão. Não foi fácil, né? Ter que sair de casa, deixar famílias, né? Deixar os pais, né? Os irmãos, toda a família. Mas nós vemos, gente, que
Depois a família dele foi lá com ele, né? Lá na caverna, né? Graças a Deus. Então, pessoal, às vezes você também, eu, né? A gente acaba entrando em cavernas. Cavernas espirituais, cavernas, gente, que a gente diz não tem saída para mim porque eu estou sendo perseguido, não tá fácil para mim. Mas, gente, olha só, Davi, quando estava lá, o que ele fez? Ele não deixou Deus, né? Ele disse, com a minha voz supliquei ao Senhor. Então a gente viu que não foi com a voz de outra pessoa, né? Quer dizer, ele não pediu para ninguém orar por ele. Aqui a gente viu que ele, com a sua voz, clamou ao Senhor, né? Porque lá na caverna, gente, nessa caverna aqui que ele foi, tinha muitas pessoas rejeitadas pela sociedade, sabe? Ali eu acho que tinha ladrões, homens que estavam lá escondidos lá na caverna. Falaram que eram doentes, mas não eram doentes. Não é o que a Bíblia diz que eles eram doentes. Eram homens assim rejeitados, né? Estavam lá. E Davi conversou com aqueles homens, gente, e formou um exército com aqueles homens. Já pensou que maravilha? Então, do nada, com Deus, a gente pode fazer tudo, não é verdade? E nós vimos aqui que ele, com a voz dele, clamou ao Senhor, pedindo a Deus que pudesse ouvir a sua angústia, né? Sentir, né? A sua miséria. E ele diz que se derramou perante Deus e ele expôs diante de Deus a sua angústia. Isso, pessoal, serve para nós de exemplo, para a gente poder chegar diante desse Deus e expor diante dele a angústia da gente. Às vezes a gente se fecha, não quer desabafar, e então desabafa com Deus, né? Abra o coração para ele, com certeza ele vai ouvir, né? Quando eu expus a minha angústia perante o Senhor, quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda, tá vendo? No caminho em que eu andava, ocultar um laço. Gente, é isso aí. Você está andando tranquilo, sossegado na vida, e de repente você é surpreendido, né? Ocultar um laço diante dos seus passos. Quando você viu, você estava enlaçado. E você ficou decepcionado, e você ficou triste, né? Amargurado, porque não tem coisa mais terrível, é você ser surpreendido, né? Com laço. Né, gente? Isso acontece muito na vida da gente, né? E a decepção é grande. E quem arma laço pra gente não é os de longe, mas sim os de perto, né? Assim como Davi, né, gente? Fazendo o que Deus queria, fazendo a obra de Deus sempre, com Deus no coração, mas isso trouxe para ele consequências por conta da inveja, né? Que Saul tinha dele, ciúme. E é isso, né, gente? E na nossa vida também, a nossa fidelidade a Deus pode causar ciúme em outras pessoas, né? Raiva, ódio. Tem pessoas que olham pra gente com muito ódio, porque está vendo a sua dedicação nas coisas de Deus, está vendo que você está se dobrando por Deus, pelas coisas do Senhor, e às vezes a pessoa ela não consegue e ela se levanta, ela arma laços, fofocas, mentiras para poder tirar você, para poder tirar a pessoa que está fazendo a vontade de Deus, né? E era o que acontecia aqui na vida de Davi, né?
Saul, ele não teve coragem e nem ousadia de ir lá matar o gigante, né? Eu não sei se era medo, sei lá, eu acho que era medo, né, do gigantão. Mas ele era o Saul era um homem guerreiro, um homem experiente, ele tinha as armaduras, mas o que acontece? Ele não foi guerrear, né? Como rei de Israel, era para ele guerrear, né? Mas não foi. Aí, de repente, Davi vai, um menino de 17 anos vai lá e mata aquele gigante. O que acontece? Em vez de Saul ficar feliz, ele foi ficar com ciúme, né? De Davi. Muito ciúme. E perseguia ele. E ele escondido, Davi escondido nessa caverna, ele clamava a Deus com todo o seu coração, né? Aí ele falou assim, ó, eu olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse, refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Tá, ele matou o gigante, né, gente? Só que não tinha ninguém para confortar ele, não tinha um amigo para estender a mão para ele. Ele teve que fugir, ele teve que ir para a caverna, né? Ele olhou para a direita dele, eu acho que ele olhou para a esquerda dele e não viu ninguém, não. Não é assim, gente, que acontece com a gente? Na hora que você mais precisa, você não tem ninguém para te ajudar, né? Mas Davi falou assim, eu clamei a ti, Senhor. Eu clamei a ti. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção, Deus, na terra dos viventes. Olha só, ele se dirigia sempre ao Pai Eterno, dizendo, Senhor, olha, eu olhei para a direita, eu olhei para a esquerda, não vi ninguém para me ajudar, mas tu, Senhor, és o meu refúgio. Senhor, assim como eu estou nessa caverna, né, refugiado, eu quero também refugiar debaixo das tuas asas. Olha só, gente, que bênção, né? Que exemplo pra gente, né? Talvez você esteja também aí numa tristeza terrível, né? Você foi decepcionado porque você olhou para a sua direita e você não viu nenhum refúgio. Aquela pessoa que você confiava, aquela pessoa que você apostou, aquela pessoa que você casou, ela trouxe amargura e decepção para você. E você está muito depressivo, angustiado. Mas faça como Davi fez. Davi falou, olha, refúgio me faltou. Mas eu clamei a ti, Senhor. Eu disse para ti, Senhor, tu és o meu refúgio. Senhor, o Senhor é a minha porção nessa terra. Porque, gente, sabia que amor de filho traz decepção, amor de pai traz decepção, sabia que amor de marido traz decepção e de esposa também. Você sabia que o amor do ser humano traz decepção? Então você fica esperto porque traz decepção, né? Mas o amor de Deus, gente, não decepciona de jeito nenhum. Então aqui a gente viu, né, pobrezinho, né, Davi estava lá ajudando Saul e Saul tentando matar ele, né? E ele disse, então, Senhor, refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma, mas eu clamei a ti, Senhor. Porque, Senhor, tu és o meu refúgio. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu.
Gente, os perseguidores de Davi eram fortes, né? Que era Saul e o exército de Saul. Meu Deus, para pegar um homem só, né? Era muito fácil. Então era mais forte do que Davi. Como que Davi ia se livrar dessa? Não tinha como. Então o jeito dele era fugir, fugir, fugir diante de Saul, né? E aí então, quando ele estava lá na caverna, ele desabafou então com Deus, contou para Deus o que estava passando na vida dele, mesmo Deus sabendo, mas Deus gosta muito de ouvir a nossa voz. Deus nunca faz nada se a gente não quiser, né? E ele disse: Senhor, tu és a minha porção na terra dos viventes. Atende a meu clamor, porque estou muito abatido. Livra dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Mais fortes do que Davi, né? Eram, mas não eram mais fortes do que o nosso Deus, né? Olha lá. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. E assim ele orava com confiança, e Deus ouviu o clamor do seu filho, gente. E Deus deu livramento a Davi, enviou socorro para ele e deu graça. E nós sabemos a vitória que ele teve foi grande, né? Davi não precisou matar o inimigo, Davi não precisou ferir. O próprio Deus cuidou disso, né? Então, gente, nós temos que voltar às orações. Temos que buscar Deus, desabafar com Ele, orar, contar tudinho para Ele, dizer para Ele o que está se passando. Porque tem pessoas angustiadas, né? Deprimidas. Em vez dela clamar ao Senhor, ela não tem força para clamar a Deus, mas ela tem força para fazer o mal. Por quê? Porque o inimigo aproveita da dor da pessoa, né? E fala para a pessoa que o remédio dela é o suicídio. E a pessoa ela tem força para fazer isso. E eu fico imaginando, né? Por que a pessoa não tem força para reagir de outra forma, né? Reaja de outra forma, reaja orando, como Davi. Davi estava aqui destruído. Davi estava super decepcionado. Puxa vida, né? Puxa vida. Estava fazendo bem e de repente o mal levantou contra ele, né? Mas ele foi se agarrar em quem? Foi se agarrar em Deus, né? Aqui está um exemplo de depressão, angústia. Aqui está um exemplo, o que Davi passou. Então a gente vê, olhando para a Bíblia, a gente vê que os irmãos também tiveram esses momentos doloridos. Mas eles foram buscar refúgio em Deus, né? Que a gente também venha fazer isso, né? Buscar refúgio em Deus. Ninguém cuidou da alma dele. Ele estava só, na verdade. Tinha várias pessoas ao redor dele lá na caverna, né, que eu disse. Mas, em si, ele estava sozinho, né? Não tinha ninguém ali que pudesse arrancar a dor do coração dele. Mas Deus foi o refúgio para ele, o escape, né? E com certeza ele saiu daquela caverna vitorioso, com um exército do lado dele que ele formou. Graças a Deus, gente, por essa palavra, e que você venha também a buscar refúgio no Senhor, a clamar a Deus, porque ele falou: Senhor, eu preciso
Eu preciso do teu amor, do teu refúgio, do teu carinho, do teu colo. Né? E Deus, gente, é aquele que inclina os ouvidos e ouve o clamor do seu povo. Ele virou ali aquele cativeiro, ele deu vitória para Davi. E ele foi muito mais que vencedor, né? Graças a Deus por tudo, né, que Deus tem feito por nós. E sempre Ele fará o melhor. Mas a gente precisa realmente confiar nesse Deus, né? É essa palavra que o Senhor deu para a gente hoje. A paz do Senhor Jesus Cristo, o justo Cordeiro, seja convosco. Amém. Amém, Jesus.